Está chegando o período da declaração do imposto de renda. Todos os anos, durante os meses de março e abril, é preciso enviar a declaração, o que deve ser feito pela internet, preenchendo o programa gerador de declaração ou pelo aplicativo, ambos da Receita Federal. Quem não sabe fazer a declaração sozinho precisa da ajuda de um profissional. Nós viemos conversar com uma contadora, a Tamires Endringer, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre o imposto de renda. Obrigada por nos receber, Tamires. Vamos às perguntas. Meu contador faz a declaração de imposto de renda, mas quem deve declarar? Fábio, as pessoas físicas, com residência fixa no país e que não tenham tido registro de saída definitiva dele, devem fazer as declarações de imposto de renda, uma vez que tenham efetuado algum tipo de vínculo trabalhista ou com renda superior a 28 mil, em média R$ 28.500 no ano anterior. Isso é o primeiro item que te faz obrigado a fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física. O que precisa ser declarado? Porque o meu esposo que faz a declaração lá em casa, então eu queria saber, tirar umas dúvidas, tem como vocês me ajudar? A declaração de imposto de renda, além da parte cadastral, que deve conter todos os seus dados pessoais, número de documento, endereço, ocupação, número da ocupação que você teve no ano anterior, ou seja, qual a função você exercia, qual cargo você tinha, você tem a listagem dos bens que você precisa declarar e a renda que você recebeu. O primeiro item, o mais importante, é o valor da renda que você recebeu, seja de vínculo de emprego ou qualquer outro vínculo que tenha trazido renda tributável isenta ou em tributação exclusiva. O primeiro ponto é de renda tributável, você precisa ter recebido mais que R$ 28.500 em média de renda tributável no ano. O segundo ponto é que se você tem rendimento em aplicação, poupança ou rendimento isento superior a R$ 40 mil no ano, você também é obrigado a declarar. Um outro ponto importante é que uma vez que você tenha a renda superior a R$ 28 mil, você também possa ter um imóvel. Então, se esse imóvel for superior a R$ 300 mil, você também se faz obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Então, Alexandra, em resumo, os principais pontos que devem ser declarados são esses. A lista de bens, rendimentos financeiros ou aplicações financeiras superiores a R$ 40 mil, bens como veículos e imóveis superior a R$ 300 mil, se faz obrigado à declaração, e a sua renda. Lembrando que se você tiver a renda e tiver os bens e os valores dos bens forem inferiores a R$ 300 mil, você também precisa declarar. Quando a gente faz algum investimento, a gente tem que declarar também? Sara, um ponto muito importante que os investidores devem observar, que mesmo que eles não obtenham desse investimento renda superior a 28 mil ou que tenha grandes ganhos nesse investimento, o fato dele estar praticando um investimento superior a R$ 40 mil, ele já precisa declarar. Então, esse item entra na listagem de bens. Você tem um investimento em ações da Vale do Rio Doce, por exemplo. Você precisa declarar. Entretanto, esse investimento vai lhe trazer ganhos. Então, o ganho que você tem, tanto na alienação de ações, o rendimento que você teve pela aquisição dessa ação, deve ser declarado como ganho de capital e como ganho e deve ser tributado. E aí tem uma tabela que define a tributação desse ganho, mas você precisa declarar. Deve ser por essa razão que, por uma questão de cruzamento de dados, a Receita Federal identificou que você era uma investidora, mas que você não estava fazendo a declaração desse ganho devidamente. Qual é a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Excelente pergunta, Bruna. A diferença entre declaração simplificada e completa se resume basicamente no percentual ou na quantidade de desconto que a Receita Federal te fornece na declaração de imposto de renda simplificada. O que significa dizer isso? Você tem uma renda de R$ 40 mil por ano e você tem despesas com plano de saúde, você tem dependente e você ainda paga instrução, por exemplo. Se você declarar essa renda e todas essas despesas no seu imposto de renda, você vai ter na declaração simplificada um desconto de até 15% sobre essa base de cálculo tributável. Na declaração completa, você não tem esse desconto, ou seja,
quando que compensa você fazer declaração simplificada e quando que compensa você fazer completa. Só compensa fazer a completa se a sua renda, se as suas despesas, forem superiores a esse percentual de desconto que a Receita Federal te dá pela simplificada. Por isso que é sempre o correto você lançar toda a sua renda, você lançar todas as suas despesas e o próprio sistema te dá uma resposta de quanto que você vai tributar, quanto que você sofreria de tributação na simplificada e quanto você sofreria na completa. E aí você tem a opção de escolha antes do envio da declaração. É importante ressaltar que você, uma vez fazendo a opção da declaração por simplificada ou por completa, esse é o único item que não pode sofrer retificação em nenhum período seguinte. Ou seja, é irrevogável e irretratável a opção pelo tipo de tributação que você faz. E sempre vai ter duas opções somente, simplificada ou completa. Eu declaro imposto de renda todo ano, mas eu não sei exatamente o que é uma malha fina e como eu devo fazer para evitar cair na malha fina. Elias, a malha fina ou a malha fiscal, ou ser pego pelo leão, como muitos falam, né, é uma forma da Receita demonstrar para o contribuinte uma auditoria que ele fez no seu processo de declaração. Hoje a Receita Federal cruza todas as suas informações com as fontes pagadoras da sua renda. O que é isso, né? Se você tem um vínculo de emprego, antes que você faça a sua declaração de imposto de renda, o seu empregador tem que ter declarado que você era funcionário dele e quanto você recebeu por isso. Se você tem uma empresa, a sua empresa tem que ter declarado se você recebeu algum tipo de renda dela. Se você tem uma aplicação bancária ou investimentos em ações ou em mercado financeiro de capitais, essas operações financeiras foram informadas para a Receita Federal antes que você fizesse a sua declaração de imposto de renda à pessoa física. Então, o que vem ser a malha fiscal? É um cruzamento de dados entre as fontes pagadoras e o contribuinte, que é você. Então, você, na sua declaração de imposto de renda à pessoa física, precisa destacar ali todas as receitas e despesas que você teve no ano anterior, que já foram declaradas pelas fontes pagadoras. E com esse cruzamento de dados, eles encontram inconsistências. Se você, por exemplo, deixou de declarar que comprou um imóvel e esse imóvel teve registro em cartório, certamente você vai cair na malha fiscal porque essa informação não foi declarada por você. Da mesma forma, se você não declarar a sua fonte de renda do ano anterior, a Receita Federal vai te notificar por qual razão você não declarou os salários que você recebeu no ano anterior. E aí, você automaticamente está na malha fiscal. O procedimento de malha fiscal consiste em te notificar pela irregularidade ou pela inconsistência da informação praticada e te dar um prazo para você poder regularizar. Somente após o descumprimento desse prazo ou a não declaração correta que a Receita vai te autuar pelo erro que você tenha cometido ou pela informação inexata que você praticou. Eu queria também saber, para explicar melhor, como que é o mecanismo do imposto de renda retido na fonte, né? Porque isso aí também é complicado para todo mundo, né? O que é o imposto de renda retido na fonte. José, o imposto de renda retido na fonte é todo ato praticado por fontes pagadoras, bancos e empresas que fizeram pagamentos para você. A Receita Federal obriga que no ato do pagamento de qualquer renda da pessoa física, a fonte pagadora tenha a responsabilidade do recolhimento daquele imposto sobre essa renda, chamado de imposto retido na fonte. A Receita quer ter uma garantia de que ao você receber um pagamento, que aquele imposto vai ser recolhido. Então, ela obriga que a fonte pagadora faça a retenção na fonte antes mesmo que você receba esse dinheiro. E aí, isso traz uma desobrigação para você. Se a sua empresa ou a empresa que paga algo para você já recolheu o imposto retido na fonte, significa dizer que no ano seguinte, quando você fizer sua declaração de imposto de renda, você não precisa pagar o imposto sobre aquela renda novamente. É basicamente isso. Uma outra dúvida que pode surgir, então se eu sofro uma retenção do imposto no ato do meu pagamento, ou seja, se eu sofro retenção do IR na fonte, por qual razão que eu preciso declarar o imposto de renda? Na declaração de ajuste anual, somente no ano seguinte. É justamente para que a Receita identifique esse equilíbrio entre o que ela descontou de você e o que você efetivamente recebeu. Um exemplo para você compreender isso, se você tiver duas fontes pagadoras, suponhamos que você tenha 2 empregos, você trabalha de manhã e trabalha à noite.
né? O emprego da manhã você sofre retenção na fonte e o emprego da noite você não tem retenção na fonte. Então, no somatório dessas duas rendas, você vai poder fazer na declaração de ajuste anual um equilíbrio do imposto que você teria a pagar. Porque lá no na declaração de ajuste anual, vai somar a renda que você já sofreu tributação, já sofreu a retenção, com aquela que você não sofreria lá na fonte, mas que vai passar a sofrer agora porque as duas vão somar. No somatório das duas, certamente você teria que pagar mais imposto. Então, para isso que existe a declaração de ajuste anual, para que a Receita possa identificar todas as origens de receita que você teve e que se depois do fechamento do ano calendário, você ainda assim tem mais algum valor de imposto a pagar. Ou, melhor, se você, por exemplo, tem algum valor a restituir. Suponhamos que você sofreu desconto de imposto na fonte de janeiro até agosto e de setembro até dezembro você ficou desempregado. Então, você deve sim fazer sua declaração de imposto de renda para, inclusive, tentar restituir aquele imposto que lhe foi declarado nos meses anteriores. Por quê? Porque você passou um vasto período do ano sem receita. Isso significa o quê? Eu recebi menos que R$28 mil em média no ano. Então, eu não deveria ter sofrido aquela retenção na fonte nos meses de janeiro a agosto. Será que eu tenho imposto a restituir? A declaração de ajuste anual serve também para isso. Minha dúvida é em relação à pessoa com deficiência. Ela tem alguma isenção ao declarar o imposto de renda? Isenções para pessoas com deficiência são permitidas não só para pessoas com deficiências, mas sim pessoas com doença grave, né? O procedimento para isso é que essas pessoas consigam uma comprovação, tanto de um médico do SUS quanto de um médico particular, que registrem em atestado ou laudo médico, na verdade o procedimento correto é em laudo, o status daquela doença, ou seja, em qual momento que ela foi identificada e em qual estágio que ela está nesse momento. Através disso, você efetua um pedido de isenção do imposto de renda junto à Receita Federal do Brasil. A Receita Federal vai analisar esse procedimento, esse processo, e vai lhe conceder a isenção. Em alguns casos, é muito arriscado você praticar essa informação na declaração sem ter devidamente informado a Receita Federal via processo administrativo que você tem essa doença ou que você possui essa deficiência. Porque a Receita Federal muitas vezes não vai entender sistemicamente que tipo de doença que você tem. Então, o procedimento correto é que você informe a Receita Federal via processo administrativo a sua deficiência física, desde que constatada via laudo médico, como também a doença, desde que detectada por um médico especialista pelo SUS, ou um médico particular e um médico particular, antes que você faça a declaração de ajuste anual. Feito isso, na declaração de ajuste anual você já vai ter todas as informações e toda a segurança jurídica possível para poder efetuar uma declaração com isenção. Quais as novidades que tem na declaração do imposto de renda desse ano? Senhor José Irineu, é importante destacar que todos os anos nós temos novidades para a declaração de imposto de renda, né? A partir de 2020, nós temos 3 importantes novidades. A primeira delas era que, nos anos anteriores, a obrigação de registro ou de identificar o CPF do dependente na declaração era apenas se o dependente tivesse mais de 12 anos. A partir de 2020, a obrigação de declaração do CPF do dependente passou a ser para qualquer idade. Então, todos os dependentes agora precisam que seja informado o CPF deles. Essa é a primeira e grande e importante novidade. A segunda delas é que todos os bens precisam ter os seus devidos registros, números de registro, na prefeitura e no cartório, né? Valor, data de aquisição, o número de registro em cartório e o número do registro do IPTU para caso de imóveis e o número do registro no Renavan para caso de veículos. Né? É a segunda importante mudança a partir de 2020. A terceira também grande mudança que trouxe uma repercussão muito grande é que nós não podemos mais efetuar o desconto, a dedutibilidade do valor do INSS patronal pago para as domésticas. Né, isso traz um efeito muito grande, né, na declaração dos contribuintes que têm empregadas domésticas e também acaba, por consequência, trazendo um desestímulo, né, à contratação desses profissionais, inclusive com registro em carteira, porque não se aproveita benefício nenhum tributário com o custo que se tem para a contratação desses profissionais. Né? E aí tem um outro lado jurídico que você acaba vendo que tipo de contratação eu vou fazer agora, uma vez que eu não tenho benefício tributário nenhum com o regramento a partir de 2020, que eu não deduzo mais
esse INSS. O que acontece com quem não declara o imposto de renda? Com quem não declara imposto de renda? Bom, tudo no Brasil que não é cumprido no prazo tem penalidade. Então, se você não envia sua declaração, desde que obrigatória, no prazo, né, até 30 de abril, você vai sofrer uma penalidade, que é uma multa, o que a gente chama de autuação. Essa multa tem um valor mínimo de pagamento, mas ela pode chegar a até 20% do valor da sua receita tributada, ou do valor do seu tributo pago, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de fato, a Receita já sabe quem é obrigado a fazer declaração de imposto de renda e quem não é. E se você é obrigado a fazer e não faz no prazo, você certamente será penalizado. Tamires, nós recebemos também algumas perguntas pelas redes sociais. A Silvia pergunta quais gastos posso abater no imposto de renda e como eu declaro financiamento. Primeira pergunta, Silvia, quais gastos você pode declarar no imposto de renda? Na verdade, qual despesas você pode deduzir da base de cálculo do imposto. Nem todos os gastos que nós temos na nossa vida como contribuintes, nós podemos declarar no imposto de renda. Então, nós temos o primeiro deles, que é o mais famoso, né? Que são os gastos com saúde e plano de saúde. Então, estes podem ser deduzidos, gastos com plano de saúde, plano odontológico e médicos que você tenha pago durante o ano anterior à sua declaração. Um outro gasto muito importante são os gastos com instrução no Brasil, né? Então, você pode abater as instruções que você pagou para o seu CPF, no seu CPF, e também os gastos que você teve com instrução para os seus dependentes, né? Estes são os principais deles. Agora, Silvia, a sua segunda pergunta é como se declara financiamento. O financiamento ele acontece pela origem de aquisição de um empréstimo ou aquisição de um bem, né? Se a origem foi uma aquisição de um bem, um veículo ou um imóvel, você vai declarar esse bem na listagem de bens e vai declarar a dívida no item dívidas e ônus reais. Lá você precisa informar no campo de dívidas e ônus quanto você ainda deve deste empréstimo ou este financiamento em 31/12 daquele ano, né? E quanto você já pagou até 31/12 daquele mesmo ano. Então, não quer dizer que você declarando apenas o bem, que você não precisa declarar a dívida. Agora, para os casos de empréstimos, o empréstimo ele não é um bem, ele é apenas uma dívida. Você vai lá no campo de dívidas e ônus reais e declara exatamente como você declararia o financiamento que eu acabei de falar anteriormente. Nós também recebemos uma outra pergunta que tem a ver com isso, com o que você falou agora sobre empréstimo. O Marcos pergunta o seguinte: emprestei dinheiro para alguém, devo declarar no imposto de renda? Se for o caso, vamos supor que eu quero abrir mão do dinheiro que eu emprestei, ou seja, vai virar uma doação. Terei que pagar imposto? De quanto? Esse imposto incide sobre qualquer valor emprestado? Esse raciocínio também vale para bens móveis? As declarações de empréstimos ou de dinheiros de espécies emprestadas devem ser colocadas lá como direitos a receber. Fica na listagem de bens e direitos, né? Então, aquele item lá de imóveis, veículos e todos os bens que você tem, não é um item exclusivo para bens, e sim também para direitos. Se você emprestou o dinheiro para alguém, você tem um direito a receber de alguém, né? Seja com juros ou não, você deve praticar a declaração do valor da dívida atualizada em 31/12 do ano em que você vai praticar a declaração. O segundo ponto muito importante é quando você faz uma doação, né? A doação deve ser declarada por você que fez e pelo contribuinte que recebeu. Tem incidência de imposto de renda sobre isso? Não. Esse valor, em tese, já foi tributado em algum tempo. Agora, quem recebe a doação vai sofrer uma tributação a nível estadual, que é feita pela Secretaria de Estado da Fazenda, do estado em que você estiver localizado. No caso, no Espírito Santo, se você for residente no Espírito Santo, você vai recolher 4% sobre este valor que você recebeu como doação. Este raciocínio não pode ser apenas aplicado para dinheiro em espécie, né, ou uma condição monetária. Ele tem que ser adotado também para bens móveis e imóveis. Se você receber uma doação de um veículo, receber uma doação de um imóvel, você deve recolher os 4% sobre o valor em que o Estado avaliar aquele bem. Então, tem que passar por um processo de avaliação. No ato da finalização da transferência desse bem, uma vez avaliado, você vai recolher 4% sobre o valor da avaliação, com até 30 dias
após o recebimento dessa doação. Ou seja, não pode deixar para recolher o imposto de doação somente no ano seguinte, quando você fizer a declaração de imposto de renda. São dois tributos completamente distintos. Tamires, e com relação aos valores dos imóveis e dos carros, todo ano a gente pode mudar, por exemplo, o imóvel, a gente pode mudar o valor dele, valorizar, o carro a gente pode depreciar, como é que fica essa questão? Para valor de atualização ou decréscimo de bem, não pode ser praticado. O valor do bem que deve ser declarado sempre será o valor documental ou o valor de escritura, ou o valor venal, que a gente chama. Esse bem não pode sofrer valorização e nem desvalorização por condições físicas e mercadológicas, e nem por um laudo de um profissional que tenha avaliado aquele imóvel ou aquele veículo por um valor maior ou menor do que ele realmente vale hoje, né? Então, é importante destacar que o valor do bem declarado sempre vai ser o valor que estiver no documento, independente do momento que você adquiriu. O que pode ser feito para caso de imóveis é que se você comprou um terreno e em cima daquele terreno você construiu uma casa e naquela casa você criou benfeitorias, você tem um tópico de benfeitorias na lista de bens que você pode declarar acrescentando valor àquele imóvel uma vez que ele sofreu acréscimo. Foi construída uma casa, foi construído um prédio. E aí assim a Receita consegue entender que aquele bem deixou de ser somente um terreno e agora é um terreno com uma casa construída em cima, por exemplo. Muito obrigada, Tamires. Essas foram todas as nossas dúvidas, os questionamentos. Obrigada por ter esclarecido pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar auxiliando vocês nessas respostas. É sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer poder colaborar com essas informações que são sempre tão preocupantes na época do imposto de renda. O importante é se atentar a isso antes, para que ao fazer a sua declaração você não perca prazo, você não faça com dúvida e não cometa nenhum erro. E você que está nos acompanhando de casa, muito obrigada pela companhia e continue ligado na nossa programação. TV Assembleia, mais perto de você.